Posso ir avançando aqui então, nessa segunda parte do conteúdo, que é, não adianta de nada a gente aprender a fazer todo o projeto, aí fazer o projeto super otimizado, tomar todos os cuidados do ponto de vista geométrico e elétrico, como a gente vai ver nas próximas aulas, se a gente não souber como comunicar ou como transformar essa informação no dispositivo físico, que é o primeiro passo para realizar a fabricação dele. Então, os entregáveis são o resultado do nosso projeto, e como eu comentei já antes, na próxima aula a gente vai ver, no dia 21, os processos de fabricação, então vai encaixar com esse conteúdo da parte dos entregáveis. E os arquivos entregáveis, a maior parte deles usam um formato bastante comum que se chama Gerber. Tomem cuidado aqui, o formato Gerber, ele não tem a informação do que vocês estão vendo no projeto do KiCad. Ele tem só formatos de geometrias descritos para se realizar a impressão ou a corrosão ou o desenho das trilhas e perfuração numa placa. Você não consegue pegar um Gerber e gerar o diagrama esquemático ou obter o mesmo arquivo de projeto do KiCad conforme você está editando agora no KiCad. Então, é um caminho irreversível. Você gera esse exportável aí e não consegue voltar para trás. Então, sempre mantém salvo os arquivos originais lá no programa de projeto, no caso do KiCad. Esses Gerbers, eles são um padrão industrial, então todos os softwares de projeto vão exportar Gerbers compatíveis, ou grande parte deles vão ser 100% compatíveis, alguns podem ter algum problema. E o que eu acho interessante é, depois de exportar os Gerbers, vamos olhar o que eles são, de fato. E não fazer isso dentro do KiCad, vamos pegar outra ferramenta fora. Junto com o pacote do KiCad já vem um visualizador de Gerbers, que é esse aqui, ó, Gerber View. Se vocês abrirem lá, iniciar programas, KiCad, Gerber View, já está aqui o programa para visualização, cuja interface gráfica é essa daqui. Inclusive ele tem a identidade gráfica e os comandos, atalhos do mouse e teclado muito parecidos com o KiCad. Então, ele vem dentro do pacote. Outra alternativa, e que eu acho razoável se buscar um outro software que não seja do mesmo pacote, porque afinal, se tiver uma incompatibilidade do Gerber, provavelmente vai ser replicado nos vários softwares do mesmo pacote, né? Se o KiCad exportar algo errado, ele também vai ler errado no visualizador dele próprio. Então, eu tenho aqui, na página principal da disciplina, uma alternativa que é o Gerber Logics, que é um software grátis também para visualização de Gerbers, e que tem essa cara aqui, quando vocês forem abrir ele. Ele é bem mais simples a interface dele, mas ele é independente do pacote do KiCad, então, como eu comentei, se houver uma incompatibilidade, provavelmente esse Gerber Logics não é influenciado por algum problema no pacote do KiCad, se for o caso. Mas, de qualquer forma, os dois, para mim, contemplaram bem o que eu precisava até agora. Assim que se faz o registro aqui grátis para uso não comercial, esse Gerber Logics ele fica versão completa, não tem nenhuma limitação. Como eu vou gerar esses arquivos no KiCad? Eu vou abrir um projeto que eu tenho pronto aqui no KiCad já, para mostrar algumas geometrias para vocês. Eu já abri o projeto e aqui é a parte da PCB dele. Esse projeto tem alguns circuitos tipo SMD na face de baixo, na face back. Se vocês forem observar aqui, tem alguns prints de dispositivos SMD. E na face superior, ele tem somente dispositivos through-hole aqui. Isso é só para entender do que se trata uma placa. Abrindo lá menu File Plot, aqui embaixo, ou então também aqui no menu detalhe já tem Plot, Print Plot aqui, é em Plot, é o correto. Ele já vai abrir uma janela para mim com várias opções. Primeiro ponto aqui é escolher onde eu vou entregar esses dispositivos, Output Directory. Então eu vou gerar esses arquivos numa pasta chamada Outputs, saídas, né, /Gerbers. Por que eu boto numa subpasta Gerbers? Porque são vários arquivos, e aí vai ficar misturando com outros arquivos do projeto, eu não quero isso. E aqui em cima, em Plot Format, eu posso escolher vários formatos de saída. Os dois que eu já usei até hoje, que eu tenho certeza que funcionam muito bem, são Gerber e PDF. Vocês vão ver depois por que usar um ou outro.
O interessante daqui é que esse formato Gerber traz geometrias de desenho. Então, eu posso escolher todas as camadas que tem desenhos aqui no meu projeto, que são todas aquelas que estão naquela coluna da direita, e aqui marcar as que eu quero que exporte ou não exporte. Depois que eu escolher isso aqui, a gente vai olhar com calma aqui o que são cada uma das camadas, logo a seguir. Mas depois que eu exportar essas camadas de geometrias, é necessário também gerar um arquivo, nem sempre é necessário, mas a maior parte das vezes a gente vai querer gerar um arquivo também que está aqui embaixo, Generate Drill Files, que são os arquivos de perfurações. Porque eles não são efetivamente geometrias que vão ser desenhadas na placa. A informação que eles têm é posição do furo e diâmetro do furo, em várias posições da placa. E se a gente observar essa placa do projeto aqui, ela tem um monte de furos aqui, e furos aqui nas bordas para parafusos também. Ela tem aqui no meio furos para vias, furos para outros dispositivos. Então, as perfurações que já vieram nos footprints, elas vão ser geradas não no arquivo Gerber, mas no arquivo Drill, que eu vou gerar usando essa opção aqui de Generate Drill Files aqui embaixo, e eu gero na mesma pasta, inclusive. Seguindo conforme está aqui na sequência da aula, por organização, os nomes dos arquivos, quando eu for exportar eles vão ser padronizados conforme um padrão aí que o KiCad tem. Esse meu caso, como o projeto se chama PCB, ele gerou toda essa sequência de arquivos que está à esquerda aqui. Vocês podem observar, a extensão é .gbr, de Gerber mesmo. Como é que a gente consegue identificar o que eles representam aqui? B é tudo que é relacionado com o back ou bottom da placa, ou seja, a face de trás da placa. Tudo que está como F é front, que é a parte de cima, ou frente, a parte de cima da placa, que a gente está vendo aqui. E edge cuts são os cortes, os recortes ao redor da placa. Como a gente já viu aquele dia no significado daquela coluna da direita aqui, edge cuts são as bordas da placa. Esse formato padrão, vocês vão observar, todo mundo tem a mesma extensão dos arquivos. Mas existe aí um padrão, e comumente adotado na indústria, que é exportar usando essa definição aqui, extensões Protel. E vocês vão observar que ele vai gerar extensões diferentes aqui agora. Aqui está um pouco misturado, mas se a gente observar bem os detalhes, olha, ele gera uma extensão aqui, GBA, GBL, GBS, GBP, GBO, GM1, e todas umas extensões diferentes aqui, ó. GTS, GTP, GTO. Qual a coincidência entre duas aqui? Deixa eu observar duas que têm a mesma extensão. GBP e GBP e GTP. As duas se referem àquela onde vai ser depositado pasta de solda, por exemplo. Mas uma tem G e B, significa que é bottom, e outra tem GT, que é top ou frente. E P, que representa máscara de pasta de solda. Qual o outro? Silkscreen. Vamos observar aqui. Bottom silkscreen, quer dizer, aqueles desenhos na face de trás ou de baixo. GBO, B de bottom, O deve significar silkscreen. Vamos observar silkscreen do topo aqui. F é o topo, a camada de cima, silkscreen. GTO, Gerber, G. T, top ou frente, O, silkscreen. É a mesma extensão dos dois. Então, apesar de parecer malucas as extensões dos arquivos aqui, e provavelmente o Windows não vai reconhecer todas as extensões e achar os arquivos corretos para abrir cada uma delas, essa convenção de nomes aqui, ela já vem implícito nas extensões dos arquivos qual a função e qual a camada que elas representam. Então é mais fácil para se mandar para fabricação a nível industrial ou uma fabricação externa, em que não vão ser nós que vamos fabricar, mas vamos mandar para uma casa de fabricação de placas, eles já vão olhar para as extensões e já sabem o que significa cada uma delas, não precisa ficar explicando. Ah, esse arquivo aqui corresponde à máscara de solda, ou esse arquivo corresponde a silkscreen, ou esse arquivo corresponde a cobre. Não precisa interpretar a primeira parte do nome, o que importa é que a extensão tenha toda a informação já é suficiente.
Então são convenções diferentes para nomes. Eu acho já adequado usar essa primeira aqui, que para mim já fica claro. Mas é porque o KiCad exporta com essa informação de qual a camada é do próprio nome. Alguns momentos vão pedir essas extensões diferentes aí nesse formato compatível Protel. Todos esses arquivos que são exportados, sem exceção, eles são, no fim, um arquivo ASCII e é legível por humano. Então, se eu for abrir qualquer um deles no editor de texto, eu abri no meu Notepad++ aqui, alguns dos arquivos, e eles são legíveis e, inclusive, editáveis, manualmente. Se a gente observar aqui um arquivo .gtl, que é Gerber, tipo top, e é um layer condutivo, no caso aqui também dá para ver F e cobre, Cu, dá para quase entender o que são as geometrias. Se a gente olhar com cuidado aqui, todas as linhas têm algum comando e alguns parâmetros que seguem, e ele indica formatos geométricos. Não é como uma figura, um bitmap, mas ele tem formatos geométricos escritos numa linguagem específica Gerber. A outra de baixo aqui, que é esse formato DRL, não é Gerber mais. DRL vem de drill. É aquele arquivo que foi exportado usando aquela opção de, depois de fazer plotagem, eu fiz a geração dos Gerbers, das camadas que eu queria, e fui generate drill file. Alternativamente, eu também posso vir aqui em File e Fabrication Outputs, que são os formatos para fabricação, Generate DRL File. É a mesma coisa. Então, gerando esse DRL, eu sei que ele é mais simples, ele não tem geometrias muito complexas, porque ele é basicamente diâmetro do furo e posição do furo. Dá para interpretar bem rápido isso aqui. Se a gente olhar essa primeira seção aqui, ele define unidades métricas e tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, 6, 7, 8, 9. E logo em seguida o tipo tem o diâmetro da perfuração. C 3,2, diâmetro 3,2 milímetros, C 0,4 milímetros de diâmetro de perfuração, C 1,00, 1 milímetro de perfuração. E na seção seguinte, ele vai simplesmente usar esses tipos definidos aqui, T1, T2, T3, T4, T5, T3, T9. Por exemplo, aqui, seção T1, ele vai dar as coordenadas x, posição 0,95.25 milímetros, y, menos 64.262. Quer dizer, posições x e y onde os furos tipo T1 vão ser feitos. E se a gente correr esse arquivo até lá embaixo, que é esse mesmo arquivo que está aberto aqui, vai ter a seção com os furos T1, seção com os furos T2, seguindo aqui, até a seção com os furos tipo T9. E para comprovar que isso aqui é esse arquivo exatamente que eu estou observando, eu fui lá no Gerber View e abri aquele drill original lá que a gente tinha, pcb.drl. Eu vou seguir pelas figuras que estão na aula, para não precisar fazer essa modificação aqui. Mas o que foi que eu fiz? Eu abri primeiro esse arquivo Gerber em File, Open Gerber File. E tirei um print aqui de um canto superior da placa. Aí eu fui naquela seção aqui do arquivo, lá no T9, e editei o tipo T9, se eu achar aqui, e aumentei o diâmetro de perfuração. Só editando aqui, eu alterei para 6,2 milímetros de diâmetro de perfuração. Salvei ele e abri novamente. Observem essa perfuração aqui da esquerda, que é uma perfuração igual, que tem 4 cantos da placa. Tinha um diâmetro o furo e agora tem um diâmetro muito maior o furo. Então, esses arquivos legíveis podem ser, inclusive, editados. Não é uma boa prática editar eles manualmente, mas em algum momento pode ser necessário isso aí. Até mesmo por compatibilidade entre fabricantes, às vezes. Mas então, todos eles são legíveis assim, manualmente. Eu peguei o exemplo de editar o arquivo do drill, porque ele é mais entendível, né? Visualmente na leitura. Toda vez que foram feitas, que necessitar alterações no Gerber, a minha sugestão muito forte sempre é refletir, é fazer essas alterações lá naquele arquivo principal do projeto do KiCad, que é aquele arquivo de layout no qual a gente projetou. Porque fazendo modificações aqui, toda vez que for exportada novos exportáveis, vai estar sempre correto. Se vocês fizerem uma alteração manual nos arquivos Gerber, toda vez que você fizer qualquer outra modificaçãozinha mínima na placa, você vai ter que manualmente inserir essas alterações nos Gerbers depois de novo.
Então eu uso ele mais como realmente uma ferramenta de inspeção para verificar se as geometrias foram exportadas corretamente, não efetivamente como uma ferramenta de edição. Agora, quais são as camadas que vão ser fabricadas na nossa placa? O mínimo que a gente vai encontrar nas camadas a serem fabricadas são as camadas de cobre usadas, que é frente e back, ou front, topo e de trás, e possivelmente outras camadas de cobre internas, como a gente viu na aula passada, que tinham várias camadas internas, e obrigatoriamente também um arquivo que diga quais são as furações, que é aquele arquivo DRL ou drill. Se a gente observar aqui na lista aqui, são essas duas de cima, as mínimas que têm que ser exportadas, que tem as geometrias, e o drill nem consta explicitamente aqui, né, no layout, mas ele vai ter que ser exportado de qualquer forma também. Então, isso é o mínimo que a gente precisa. Se a gente for aqui na janela de exportação de entregáveis, a gente pode desmarcar todas as outras e gerar os nossos Gerbers só para aquelas duas lá de cima, ou as várias que vão aparecer aqui como cobre lá em cima. É o mínimo para a gente conseguir fazer a fabricação na placa. Porque isso só vai ter camada condutiva, parte condutiva e não condutiva. Não vai ter uma documentação em cima da placa, não vai ter silk screen, não vai ter máscara de solda, vai ser algo bem rudimentar. O que são as outras camadas que podem ser exportadas também? Aquelas camadas de silk screen, serigrafia, FB, máscara de solda, FB, basicamente todas as camadas que existem ali na lista de camadas durante a etapa de projeto, de fato, aqui à direita. Cada uma delas vai sair num arquivo separado, por ter funções separadas. Alternativamente, se a gente vai fazer corte automatizado da placa, a gente também vai exportar essa camada Edge Cuts, que é exatamente aquela borda ao redor, que no caso está aqui, essa camada da borda em volta. Então, se eu for fazer ela de forma automatizada, também eu vou mandar essas bordas para dizer onde é que a placa vai ser cortada. Eu também posso querer exportar uma outra camada para posicionamento automatizado, quando eu penso em fabricar de forma automatizada essa placa também. Para isso eu vou lá no menu File, Fabrication Output, exportar esse Footprint Position.pose file. Se vocês lembram lá na parte introdutória, no glossário que a gente viu, tinha lá o que era uma máquina Pick and Place também, que é uma posicionadora automática. Ela vai pegar os componentes eletrônicos e botar sobre a placa para montagem automatizada. E esse é o arquivo de saída que não vai ser usado para fabricar a placa em si, o substrato onde vai ser montado em cima, mas vai indicar como botar cada componente ali e a especificação de cada componente, inclusive o part number dele, a posição de montagem, rodado, posição original, orientação de montagem. Também posso querer exportar de lá uma lista de todos os componentes que tem na minha placa, multiplicidade de componentes e também as identificações únicas deles, que é uma lista tipo Bill of Materials, que é a lista de todos os componentes especificados para fabricação. Por isso, quanto mais informação eu agregar no meu esquemático e for mais preciso em botar todos os valores, eu consigo exportar também uma lista que está aqui, também File Fabrication Outputs, Boom File, é um resumo de todos os componentes que eu preciso para montar essa minha placa. Muitos fornecedores e lojas de componentes eletrônicos aceitam um formato padrão de tabela de Bill of Materials que você pode inclusive exportar para lá e fazer a procura no banco de dados dele automático a partir de vários componentes, a partir dessas suas listas de componentes. Facilita bastante na obtenção de orçamentos e compra de componentes daí. Mas é importante, ele não inventa nenhuma informação aqui. Ele só vai inserir a informação no Bill of Materials daquilo que foi especificado e que está lá no seu esquemático. Se a gente for abrir o esquemático, deve ter lá essa informação em cada um dos componentes. Não adianta eu pegar um componente genérico como o meu conector coaxial aqui e nas informações dele não botar qual é o modelo correto, como aqui ele está com um modelo conector coaxial genérico. Não tem nem mesmo um part number aqui de algum componente válido. Então, as informações que vão para aquele Bill of Materials são só dos componentes que podem ser montados na placa e que tem uma especificação completa, que é o exemplo aqui desse componente de baixo. É um Buff 634A, que é o modelo completo e é suficiente para especificar ele. Então, esse aqui seria exportado corretamente nesse Bill of Materials, na minha lista de resumo.
Tem mais de uma forma de eu gerar essas saídas aqui, agora dependendo da forma que eu vou fazer a fabricação. Que é, se eu for fazer a fabricação de forma industrial, vou mandar para um fabricante aí, eu vou mandar para uma LCSC que faz fabricação e montagem de placas, ou vou mandar para... Deixa eu verificar qual fabricante é esse aqui. Para DigiKey, existem procedimentos diferentes e formatos diferentes que eles aceitam. O mais simples seria observar até aquela questão do tipo de nomenclatura que eles aceitam, que é uma nomenclatura da esquerda ou da direita aqui, com essa opção Protel ou não. Existem várias dicas aí que, dependendo do fabricante, que ele vai dizer o que ele quer ou o que ele não quer. Eu deixo aqui os 2 vídeos que vale a pena a consulta para se familiarizar com a forma que vai ter que ser apresentado isso, que é esse aqui para DigiKey e esse outro de baixo que é para fabricante LCSC. Esse vídeo ele já inicia na parte ele já inicia na parte final aqui. JLPCB, JLCPCB. Esse é o fabricante aqui, mas ele já inicia o vídeo no ponto certo em que ele vai mostrar como ele vai fornecer e escolher as opções do fabricante para fornecer os arquivos certos para fazer a fabricação daquela PCB. Então, isso aqui é de cada um dependendo de cada um dos fabricantes de placa, ele vai aceitar formas diferentes esses arquivos, mas todos eles em formato Gerber. Já se for fazer a fabricação manual, e que a gente vai ver na próxima aula as formas de fazer uma fabricação manual dessas placas, em geral eu não vou querer ter formato Gerber porque eu não consigo imprimir um formato Gerber. Para essa fabricação manual ou caseira, a gente precisa de formatos geométricos que vão ser impressos numa impressora laser ou numa lâmina de retroprojetor. A gente vai ver os detalhezinhos na próxima aula, não vem aprofundar muito aqui. Mas para isso, provavelmente eu vou querer um formato gráfico tipo SVG ou PDF. Que esses formatos são vetoriais e eles já vêm com uma escala perfeita para gerar impressão e quando você passar para o papel, essas geometrias elas manterem a escala. Naquele processo que se chama transferência térmica, eu vou exportar esses formatos gráficos, geometrias que vão ser impressas numa folha de papel lisa, papel glossy ou papel fotográfico. Também pode ser papel couché. A impressão deve ser tipo laser, porque esse é o princípio de aquecer ele e repassar para a superfície da placa, por meio da aplicação de pressão mais calor sobre a placa, ou conhecido também como passar um ferro de passar, ou então passar numa laminadora. Esse laser, essa toner vai ser transferido para a placa, a parte protegida da placa por toner vai ser preservada e o restante será removido, o restante do cobre da superfície da placa será removido por uma reação química. Então, a parte não coberta por tinta será removida. Ou seja, a parte não coberta. Vamos cobrir de tinta a parte que a gente quer preservar. Aqui uma ilustração do passo a passo como seria feito isso, e depois disso se remove a folha e fica o toner aplicado à placa, antes de fazer a corrosão. Mas observem bem as geometrias. À direita, aqui, eu tenho o projeto como está dentro do KiCad, e à esquerda, essas 2 geometrias aqui em preto e branco, são a camada de cima, F, e a camada de baixo, B. Se a gente for relacionar as geometrias, observem bem que a camada B é exatamente o que a gente enxerga na etapa de projeto do KiCad, que está em verde aqui. Então ela gera a camada B. Exportei um PDF e separei só a camada B. E a camada F, que é a camada de cima, observem algumas geometrias dela aqui, principalmente essa geometria grande aqui, corresponde a essa aqui, que ela está invertida na impressão com relação ao formato que eu vejo na interface do KiCad, no software de projeto. Podemos observar por outras geometrias aí, também por essa aqui, por exemplo, que elas estão invertidas, ou espelhadas horizontalmente. Isso vem do fato de que, para passar para o papel, eu vou ter que pegar essa camada de cima e virar o papel e aplicar sobre a PCB. Então, eu espelho ele no computador antes de imprimir e na hora que eu virar sobre a face, ele vai espelhar novamente. Então, volta a ter o formato da geometria conforme eu estou tendo aqui quando aplicar o toner na superfície do cobre. Outra forma de transferência que se chama fotolitografia, que é desenho, litografia, foto com luz. Então, eu transfiro os padrões por sensibilização à luz.
As geometrias elas são impressas numa folha transparente, tipo uma lâmina de retroprojetor. A placa inteira ela é coberta por uma camada de tinta ou um filme, dry film também conhecido, sensível à luz ultravioleta. A placa ela é exposta à luz com uma cobertura dessa lâmina que foi impressa lá em cima. Então, de forma seletiva, ela vai permitir que a tinta seque em algumas regiões e outras regiões ela não sequem. A parte em que a tinta não foi exposta, não secou, é dissolvida numa solução química e o restante vai ficar protegida como a gente vê aqui na primeira. Então, da mesma forma, essa tinta aplicada ela protege partes da placa, a outra parte fica exposta e vai ser dissolvida com um banho químico aí, o cobre vai ser removido. Chamar a atenção aqui é que, considerando a parte inicial, Professor, não está compartilhando. olhando em relação à geometria que foi impressa lá no início, piada aqui, por exemplo, as geometrias impressas elas são como se fosse um negativo em relação ao método anterior. Porque agora, aqui o oposto da primeira em cima, em que o que não estava com tinta seria removido o cobre. Então, só tomar esse cuidado das diferenças dos dois métodos que a gente vai ver nas próximas aulas aqui. Mas então, a exportação pode ser feita em Gerbers, principalmente para fabricação automatizada, ou então em formatos gráficos diretamente. Os Gerbers também podem ser transformados em formatos gráficos. Até mesmo aqui no software desse Gerber Logics, que eu já mostrei para vocês antes, tem uma opção de sair e imprimir ele e transformar no PDF.